Bem-vindo à primeira aula sobre progressões geométricas, a parte 1. Progressões geométricas. As PGs. PG. Então, o que é uma progressão geométrica? Eu preparei, assim como eu fiz com as PAs, eu preparei aqui uma definição. Então, uma progressão geométrica é a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. A gente chama de razão, o valor Q. Assim como nas PA, só que agora a gente, ao invés de escrever R, a gente escreve Q. Então, vou dar um exemplo de PG aqui para ilustrar. PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, até o infinito. Então, por que isso aqui é uma PG? Bom, em primeiro lugar, é uma sequência numérica, né? Óbvio. E cada termo, a partir do segundo, então a partir do 4, é igual ao produto do termo anterior por um valor constante Q. Então, o 4 é igual ao produto do termo anterior, é igual ao produto do 2 por uma constante Q. Então, por quanto eu multipliquei o 2? Lembre-se, produto, multiplicação. Por quanto eu multipliquei o 2 para chegar no 4? Multipliquei por 2 vezes 2. Agora, o 8, ele também é igual ao produto do termo anterior por um valor constante Q. Por quanto eu multipliquei o 4 para chegar no 8? Por 2. A mesma coisa, por quanto eu multipliquei o 8 para chegar no 16? Multipliquei por 2. E assim por diante. Isso que é uma PG. Certo? Eu pego o primeiro termo e vou multiplicando por um valor constante, sempre o valor não vai mudar, e eu vou obter então uma sequência numérica que é uma progressão geométrica. Um outro exemplo, PG, menos 10, menos 20, menos 30, menos 90, menos 270, pronto. Então, isso aqui também é uma PG. Por quê? Porque cada termo a partir do segundo, então a partir do menos 30, menos 30. Isso aqui não parece o menos 30, menos 30. Menos 30, menos 30. Cada termo a partir do menos 30 é igual ao produto do termo anterior por um valor constante. Então, por quanto eu multipliquei o 10, que é o termo anterior ao menos 30, por quanto eu multipliquei o 10 para chegar no menos 30? Multipliquei por 3. Então, por quanto eu multipliquei o menos 30 para chegar no 90? Multipliquei por 3. Por quanto eu multipliquei o menos 90 para chegar no menos 270? Por 3 também. Então, eu posso dizer que aqui é a minha razão, Q, é igual a 3. Assim como aqui em cima eu podia dizer que a razão é igual a 2. É o termo constante. É o termo constante que a gente multiplica. Produto, multiplicação. Essa é a diferença da PA. Numa PA eu tenho uma soma por um termo constante. A1 mais R, A1 mais 2R, enfim. Agora aqui eu tenho um produto. Ok? Então, eu vou fazer aqui uma PA geral, uma PG, desculpa, uma PG geral, uma PG genérica. PG A1, A2, A3, A4, até o AN-1, AN. Certo? Você já conhece essa simbologia das PAs. E é a mesma coisa, o A4 é o quarto termo, então aqui seria, por exemplo, o A4 seria o menos 270, aqui o A4 seria o 16, né? O AN é o enésimo termo, o A2 é o segundo termo, o A1 é o primeiro termo, então aqui seria o menos 10, aqui seria o mais 2, e assim por diante. Então vamos analisar essa PG genérica, essa PG geral. O A1 é o único termo que não tem lógica, né? O A1 é igual ao próprio A1. Agora, quem é o A2? O A2 é igual ao anterior vezes o valor constante Q. Quem é o A3? O A3 é igual ao anterior vezes o valor constante Q. Quem é o A4? O A4 é igual ao anterior, o A3, vezes o valor constante Q. Vamos abrir essas expressões. Então, o A3 é igual a A2 vezes Q. Quanto vale o A2? O A2 vale A1 vezes Q. Então, o A3 é igual a 1 vezes Q, vezes Q, que é igual a A1, Q, na 2, que é o quadrado. O A4 é A3 vezes Q. Quanto vale o A3? O A3 vale
A1 vezes Q ao quadrado. Então, A1 vezes Q ao quadrado vezes Q, que é igual a A1 vezes Q ao cubo. Lembre-se, quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, Q ao quadrado vezes Q na 1 é Q ao cubo. Né? Isso são as propriedades da potenciação. Então, aqui eu também estou vendo um padrão. Eu vejo um padrão. Quem é o A2? O A2 é o A1 vezes Q na 1. Quem é o A3? O A3 é o A1 vezes Q na 2. Quem é o A4? O A4 é o A1 vezes Q na 3. Então, seguindo esse padrão, quem seria o A20? O A20 seria o A1 vezes Q na 19. Quem seria o A100? Seria o A1 vezes Q na 99. Quem seria o A1051? Seria o A1 vezes Q na 1050. Então, eu sempre tiro 1 do índice aqui embaixo. Então, quem seria o AN, o enésimo termo? Quem seria o AN? O AN seria o A1 vezes Q na quanto? O que eu fiz em todos os outros exemplos? Eu peguei o índice e subtraí 1. Fiz menos 1. Aqui é a mesma coisa, eu pego o índice, que é n, e subtraio 1. Então, eu fico com Q na n menos 1. Então, essa é a fórmula do termo geral de uma PG. A1, a n é igual a 1 vezes Q na n menos 1. Certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui para ilustrar a utilidade disso. Digamos que eu tenho uma PG 1, 3, 9, 27, etc. Eu digo calcule A6. Calcule A6. Eu posso ir multiplicando, né? A razão aqui é bem óbvia, a razão é 3, certo? Por quanto eu multipliquei o 1 para chegar no 3? Por 3, né? Por quanto eu multipliquei o 3 para chegar no 9? Por 3. Por quanto eu multipliquei o 9 para chegar no 27? Por 3. Então, calcule o A6. Basta usar a fórmula, ou se eu quiser ir multiplicando, também posso, né? O A6 não é um termo muito longe, digamos assim. Então, o A6 é igual ao A1 vezes Q na 5, certo? É a fórmula aqui. Então, o A1 vale 1, né? O A1 vale 1. Então, 1 vezes Q, o Q vale 3, 3 na 5. Que é igual a 3 na 5, né? 1 vezes alguma coisa é alguma coisa. O vezes 1 aqui não muda nada. Então, 3 na 5 é 243. Então, o A6 vale 243. Como aqui não é um exemplo assim com um número muito longe do A1, eu até podia fazer pelo método manual, né? E multiplicando aqui até chegar no A6. Agora, digamos assim, numa PG, o A1 vale 3 e o A4 vale 375. E eu pergunto, qual é a razão dessa PG? Qual é a razão dessa PG? Isso aqui é outro exercício, certo? Numa PG, o A1 vale 3 e o A4 vale 375. Qual é a razão dessa PG? Como eu calculo a razão? Bom, qual é a fórmula que eu tenho a razão no meio? Bom, é a fórmula do termo geral. Então, AN, quem é o A4? O A4 é o A1 vezes Q ao cubo, certo? Que é igual a 375. Agora, quem é o A1? O problema diz, o A1 vale 3. Então, 3Q ao cubo é igual a 375. Então, Q ao cubo é igual a 375 dividido por 3. Quanto é isso? 375 dividido por 3 é 1, 3, 3, 0, 7, 2, 6, 1, 5, 5. Então, Q ao cubo é igual a 125, portanto, Q é igual a 5. Certo? Raiz cúbica de 125 é 5. Então, de novo, como eu tinha nas PAs, se eu sei o A1 e o valor da razão, eu sei exatamente tudo sobre essa PG. Então, se eu pedisse, escreva essa PG até o quinto termo, só escrever PG 3,
a razão vale 5, então o próximo termo é o 15, o próximo é o 75, o próximo é o 375, o próximo é 375 vezes 5, seria 25, 2, 7, 3, 1875 e assim por diante, certo? Então era isso por esse vídeo sobre o termo geral. Recomendo que você faça mais uma prática aí, se você não entendeu muito bem, veja novamente, enfim. Faça uma prática, alguns exercícios para praticar bem a fórmula do termo geral. E também encontre a razão de algumas PGs, né? Você já deve ter percebido, para calcular a razão, é só pegar um termo e dividir pelo anterior. Assim como na APA, que eu pegava um termo e subtraía o anterior. Agora, ao invés de subtrair, eu divido. Aliás, é por isso que a razão se representa pela letra Q. Q de quociente. Quociente. Certo? É o quociente de um termo pelo termo anterior. Então era isso. Até o próximo vídeo sobre PGs.